Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A dança não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Vamos pular. Vamos deixar aí. Nossa, essa vozinha, senão a gente vai até... essa rouquidão, essa coisinha calma, suave, né, Laila? É gostoso de ouvir mesmo. Obrigado. Agora, olha só, gente, a gente está chegando no verão, esse período de boa forma, de corpo escultural. Para quem quer buscar isso, mas sem neura, sem aquela coisa psicótica de ficar perfeito, né? O mundo do fisiculturismo é uma maneira de conquistar o corpo perfeito, mas é preciso ter cuidado com os excessos. Eu fui acompanhar de perto um treinamento com profissionais e vocês veem aí os bons resultados, mas com cuidado. As fotos são da mesma pessoa, mas não parece. Elaine perdeu 15 quilos em 2 meses e há 1 ano faz exercícios 6 vezes por semana, 2 horas por dia. Ficou curada da depressão e agora não pretende mais parar. Eu sempre fui um pouco fortezinha, gordinha. E depois da perda do meu pai, isso aumentou bastante. Ajudou o peso a aumentar devido a medicações antidepressivas que eu tive um começo de depressão. E o peso começou a subir bastante e a saúde a ficar ruim, né? Aí comecei, devido a um convite, a frequentar a academia. E daí comecei a me apaixonar pela academia. Há 3 anos, o Ezequias começou a malhar. Estava com problemas de saúde e acabou se transformando em um fisiculturista. Hoje eu já participei de vários campeonatos, tenho alguns títulos aqui. Consegui, graças ao desempenho da gente aqui, o trabalho também do meu personal, o dono da academia, que foi quem me incentivou e me mostrou o caminho, né? O início do campeonato, do esporte, né, em si. Chegando o verão, muita gente busca o corpo perfeito, músculos bem definidos. Mas este personal trainer explica que a malhação tem que ser acompanhada por profissionais capacitados e o excesso de exercícios também pode ser prejudicial à saúde. É importante procurar um profissional na área de nutrição esportiva, que ele vai indicar a alimentação correta para você não sair do foco. Tem muita gente que gosta de seguir blogueiro. Eu não recomendo isso, isso pode afetar tanto no seu resultado positivo. Sempre procure um profissional, esse é meu conselho como professor. Outro detalhe importante, segundo o professor, é trabalhar o fator psicológico do aluno. A meta é corpo e mente saudáveis. Temos que trabalhar com a parte motivacional, inspirar, dar força, incentivar, para ela nunca desistir, porque o resultado pode demorar, mas nenhum resultado vem sem sacrifício. É verdade, tudo é possível quando a gente busca realmente, quando a gente mentaliza, pode conseguir, que vai conquistar, mas tem que ter sabedoria, né? Tem que ir devagar. Agora, como eu já tinha falado que hoje é dia de sexualidade, o nosso tema de hoje com a Laila Brandão é a caixa masculina. E a gente precisa falar sobre esse tema, né? Afinal, muitas vezes eles repetem comportamentos que a sociedade cria. É isso mesmo, Laila? Sim, exatamente. Olá, bom dia. Quando a gente fala, por exemplo, de homens, a gente sempre sabe que tem umas regrinhas sociais, tipo, homem não chora, né? Homem não deve mostrar sentimento de forma alguma, tem que ser difícil, tá? E tem exatamente essas regras sociais que são criadas e transformam esse homem. Mas será que eles realmente são assim? Né? Será que eles realmente têm esse desejo de não fazer nada disso que falam que eles não podem fazer? Isso influencia muito na sexualidade. Com certeza. Porque quando a gente fala, por exemplo, de desempenho sexual, eles precisam ser os fodas, né? Os maravilhosos. Né? Enquanto as mulheres, elas precisam apenas receber. Sabe uma coisa que eu acho complicada também nessa coisa que a sociedade criou é que não só foi cultural para o homem, como foi para a mulher Com também. certeza. Há muitos bloqueios, né, Laila? Muitos. Só que a gente está falando um pouquinho de desigualdade de gênero. Né? Quando a gente fala de sexualidade de relacionamento, a gente também fala dessa desigualdade, dos papéis femininos e desses papéis masculinos que parece que não se misturam. Né? Isso traz uma desigualdade de reconhecimento.
onde a mulher ela não pode, por exemplo, ter essa energia masculina de ir trabalhar, de sustentar a casa, de fazer as coisas e, por exemplo, o homem ficar em casa cozinhando. Já pensou? O homem fica em casa lavando roupa, ajeitando a casa. Isso é difícil de se enxergar, até para a nossa própria aceitação. Né? Existem situações onde, por exemplo, a mulher, hoje em dia, com essa vontade de equipar, né, esse gênero, ela ter o mesmo direito que o homem e a dificuldade, por exemplo, de não querer fazer as coisas em casa e de querer realmente estar na rua, estar sustentando essa relação. A gente fala da caixa masculina exatamente como esse quadrado que a sociedade criou em relação a eles. Um padrão. Não só isso, não só no dia a dia. Né? Mas também a gente está falando de um nível de relacionamento que também traz muitos problemas, porque homens não permitem que mulheres façam isso e mulheres não permitem que homens façam aquilo. Então, essa equidade é necessária para que a saúde dessa relação e dessa sexualidade exista, né? Agora, qual o reflexo disso realmente na sexualidade do casal ou do relacionamento, por exemplo? Muito. Existe uma dificuldade de você conseguir pular alguns padrões sexuais. A gente está falando de posições, né? A gente está falando de experimentos... Da mulher não sentir prazer, por exemplo. Exatamente, parece que é normal. Algumas mulheres, não sentir. né? Pelo menos eu conheço pessoas que passam anos com essa concepção e acham que é normal. E, por exemplo, nunca tiveram um orgasmo porque nunca cobraram do parceiro de acompanhar esse momento. Porque não o corpo sentem feminino esse direito, né? reage diferente. Pode falar, A Bé. própria permissividade da mulher na relação sexual, eu acho que ela, por se reprimir tanto... É o que eu falo, o padrão Sim. cultural, a maneira como ela foi criada para... Por sofrer essa repressão da própria cultura, ela não se permite. Assim, relatos de amigas que... hoje eu consigo fazer isso com meu namorado, com meu marido, porque hoje a gente chegou a uma conversa maior, porque antes quem faz isso, ou que eu ouvi dizer que quem falava era Ou quem não era a fazia, mulher, quem fazia não era uma Muitos decência. tabus, na verdade. Eu acho que o casal também não dialogar, não conversar sobre o assunto, falar o que gosta, o que gostaria que fosse feito naquele momento. Eu acho que tudo isso ajudaria bastante na relação. A diferença mais gritante que a gente pode ver em relação à sexualidade entre homens e mulheres, né, é que a mulher, ela não se demanda do próprio prazer, ela entrega esse prazer para o homem e o homem se mantém na responsabilidade de dar prazer para a mulher. Muito errado. Na verdade, são prazeres individuais. Com certeza. O corpo masculino responde de uma forma, o nosso corpo responde totalmente de outra. Então, se não há esse diálogo de dizer, olha, eu ainda não cheguei no meu momento de prazer máximo, então fica aqui comigo enquanto a gente juntos consegue esse ponto. É difícil você encarar assim. Mas eu acho que tem um lado muito positivo em toda essa discussão, que é o avanço que a sociedade vem dando. Isso. Eu acho que são poucos passos, mas a gente consegue perceber... Está caminhando, né, Ben? Com todas as revoluções que existem agora, né, tipo, da política, na sexualidade, eu acho que tudo que se fala hoje, do meu ponto de vista, muita gente está falando que tem muito mimimi na internet, que as pessoas ficaram cri-cri. Eu não acho que não. Acho que as pessoas estão indo lá. Um espaço aberto que deu essa oportunidade de diálogo, Teve né? a questão agora da morte do cachorro. Não é mimimi. As pessoas estão olhando para a saúde animal. As pessoas estão olhando para a saúde da família. Estão olhando para a saúde. Estão despertando. É mimimi não. O pessoal está indo lá, está revolucionando no Instagram, nas redes sociais. Estão indo nas ruas. Eu acho que, são poucos passos. Quer dizer, é um pequeno passo, mas é um passo. E eu acho que nessa crescendo questão da sexualidade, eu acho que uma coisa fantástica que deve haver, sim, é o diálogo mesmo. Sim. Olha, eu não gosto disso, eu quero que seja assim, é necessário, eu gosto assim, será que a gente podia fazer isso? Como você falou, por que essa coisa de que o homem tem que ser o preponderante e a mulher, eu acho que é como você falou, às vezes a mulher também se permite um pouco, assim, não dialoga, não conversa, não fala. Foi criado também um tabu para a mulher, exatamente, né? E um padrão que foi impresso, a sociedade colocou isso e a mulher acabou, né, calando, tem vergonha de colocar essa questão, Essa tem isso. desconstrução que é o ponto, né? Existe um Essa vilão. desconstrução. Na verdade, reconstruir. Verdade. Existe um vilão imenso dentro dessa evolução que é chamado medo.
O medo de o Isso. que vão achar que eu sou. Isso. O que vão achar de O que é que o meu mim. parceiro, como é que ele vai me Exatamente. ver, né? E para eles é muito difícil encarar uma mulher tão independente, né, e com uma Autônoma. ideologia tão forte. Essa cultura masculina, ela encara um pouco assustado em relação a isso. Mas vem mudando muito, eu acredito que somos a geração que estamos mudando essa realidade social. Que bom. Né? E que acredito que as nossas gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, já vivenciam algo muito diferente em relação à sexualidade, que é necessário você encarar que você tem uma, não é só com o parceiro. A sexualidade individual ela precisa ser saudável para que em conjunto seja muito mais, né? Multiplique essa saúde em relação à vivência do dia a dia desse casal. E os dois têm que se conhecer também, Demais, né, Laila? E a partir do Realmente. diálogo, a partir da conversa, porque o sexo ele não é só a penetração, Com o sexo certeza. ele não é só a cama, ele vai além disso e a gente precisa entender como a sexualidade de algo a ser trabalhado no dia a dia. Um conjunto de Exatamente, fatores, né? Na exatamente. verdade, essa desconstrução, eu acho que esse é o fator. Tem que haver esse pensamento, esse olhar diferenciado realmente. Isso. E que, assim, eu já vi pessoas dizendo, olha, tem que começar desde cedo, tem que ser um processo. A mulher, ela responde de uma forma aos estímulos, o homem responde a estímulos diferentes. São estímulos diferentes. Tem dicas, assim, que a gente pode trazer para o pessoal, Laila? Tem sim. No momento que a gente trata num relacionamento que o sexo ele é algo que precisa ser conversado, eu acredito que um jantarzinho, um bom papo, seja um passo inicial para você reconhecer o que o seu parceiro conhece, o que o seu parceiro acha de sexualidade e, na verdade, construir juntos, né, essa sexualidade do casal. O diálogo ele é a base, principalmente de uma sexualidade saudável. Né? Se não existe essa conversa, se não existe essa troca de informação, não adianta. Né? Realmente vai continuar nesse medo de um lado, medo de outro, e parece que a relação sexual ela é apenas um momento. Né? Ele não é uma vivência do dia a dia. Né? Isso é perigoso eu demais. indico bastante o diálogo como a maior dica que existe, na verdade, para qualquer tipo de relação, principalmente a sexual. Ok. Agora a gente tem notícia aí, porque olha só, gente, os passageiros que utilizam os ônibus podem denunciar crimes por meio do aplicativo Citamob. É uma excelente iniciativa e quem conta pra gente como é tudo isso é a Italine Marques. Para cima e para baixo, por Maceió, são 672 ônibus que atendem as 110 linhas da capital. 280 mil pessoas utilizam o transporte público na cidade. E assim como é grande o número de usuários, são altas também as queixas em relação à insegurança. Kelly, por exemplo, teve uma experiência bem desagradável há um ano. Fui roubada, assaltaram meu celular quando eu estava voltando da escola. Mas não são só roubos e furtos, há também casos de abuso sexual e violência como um todo. Sabendo que a denúncia é uma importante maneira de combate a esses crimes, a SMTT permite agora que os usuários possam formalizar a queixa por meio do aplicativo Citamob, que já é usado por muitos pelo celular para saber os horários e percursos dos ônibus. Dos 3 pontinhos que ficam na parte superior do lado direito do aplicativo, tem lá a observação alerta de emergência. Se não estiver aparecendo, a gente pede para que o usuário faça a atualização do aplicativo. E no alerta de emergência, quando ele clica, vão aparecer 4 opções de informação de incidente graves. E dentre elas, nós temos uma opção mais ampla, que é o Outros, em que o usuário pode informar a ocorrência que ele está vendo. Inclusive, não apenas dentro do ônibus. Se o usuário tiver dentro do ônibus, mas vê algo fora do ônibus, ele também pode notificar através da ferramenta. A denúncia só é feita pelo passageiro após um cadastro no aplicativo, informando o CPF e o e-mail. Tanto vamos utilizar como forma de estatística dentro da SMTT, como a gente vai repassar relatórios mensalmente para a Secretaria de Segurança do Estado, para que eles possam atuar de forma mais tática. Excelente iniciativa, sim. Agora a gente vai, antes de ir para o próximo bloco, ainda tem mais Laila Brandão aqui conosco, a gente vai de música, pode ser, Berg? Já que o verão tá aí, né? Vamos lá. Isso. Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita,